e nos abençoado, e nós queremos agora, nesse momento, compartilhar a reflexão da palavra com vocês. Eu quero convidar todos aqui a abrir a palavra do Senhor no livro de Tito. Tito, capítulo 2. Tito é uma epístola pastoral escrita pelo apóstolo Paulo a um pastor chamado Tito. E Tito era pastor de uma ilha chamada Creta. Essa epístola foi escrita lá pelo ano de 65 depois de Cristo, juntamente com as epístolas de Timóteo. E é uma epístola muito interessante. A nossa reflexão dessa noite sobre o Deus Salvador sobre o texto que se encontra no livro de Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Você pode ler comigo aí. Diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, negadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos neste mundo aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Queridos, o nosso tema nessa noite é o Deus Salvador. E nós vamos fazer essa reflexão em cima desse capítulo, desses versículos do capítulo 2 de Tito. Nós anteriormente falamos sobre o Deus misericordioso, e hoje nós falaremos sobre o Deus Salvador. Nós vimos anteriormente, falando sobre o Deus irado, nós vimos sobre a insatisfação de Deus contra este mundo pecador e os pecadores deste mundo. Deus ele não está irado apenas com o pecado. Deus ele está irado também com os pecadores. E a condenação, ela não vem para o pecado. A condenação, ela vem para os pecadores. Ele está irado, Deus ele está irado. E essa ira contra os pecadores, ela é cumulativa. Um dia, ela há de ser despejada sobre a humanidade. Nós temos textos nos profetas menores, nós temos textos nos evangelhos, e nós temos vários textos também, principalmente no livro de Apocalipse, que tratam exatamente sobre o dia em que Deus há de derramar sobre todo mundo a sua ira. É uma ira que se acumula e se torna cada vez mais incandescente, mais séria, mais agravada, porque o nosso mundo é um mundo que cada vez mais se envolve no pecado, de todas as maneiras possíveis. O homem afronta a Deus de todas as maneiras, o homem desobedece a Deus, o homem se esquece de Deus, se volta contra Deus, e tudo isso não passará sem a devida punição de Deus. Então entenda Deus como um Deus santo, não apenas como um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus benigno. Até mesmo na sua ira, até mesmo na sua indignação, Deus ele continua sendo amoroso e continua sendo benigno, santo, justo e bom. Nós vimos isso quando falamos sobre esse Deus que é um Deus irado. A única maneira que nós então falamos nesse dia, e queremos tratar especificamente sobre isso nessa noite, a única maneira de escaparmos da condenação certa e eterna é buscando refúgio no Deus, o nosso Salvador. Não há outra maneira. Pode-se inventar outras religiões, outras espécies de subterfúgio e fuga, mas contra um Deus irado que há de derramar sua ira sobre toda a humanidade, não há outra maneira de nós nos escondermos a não ser no Senhor. Então é sobre essa grande salvação para um mundo em pecado que nós voltamos os nossos olhos para o texto de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Paulo, quando escreve essa epístola a Tito, ele é pastor numa cidade
que ficava na ilha de Creta, e era uma ilha conhecida pela sua promiscuidade, pelo seu afastamento moral, pela sua degradação moral. E Paulo, então, escreve essa carta a Tito, ao pastor daquela região, para justamente chamar a atenção dele sobre como os crentes deveriam se comportar naquela sociedade que caminhava, então, para a completa imoralidade. O que nós encontramos, então, em Tito? Encontramos algumas coisas muito interessantes que nos apresentam a grandiosidade desse Deus Salvador. No versículo 11 do capítulo 2, nós vemos: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. É interessante a maneira como o apóstolo Paulo coloca isso para Timóteo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a graça de Deus brilhou num mundo de densas trevas. A graça de Deus se manifestou num mundo de grande escuridão. E quando a gente fala de que a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens, e nesse período de densas trevas e de escuridão, nós não nos remetemos apenas à época do nascimento e da vida de Jesus. A graça de Deus ainda se mostra salvadora aos homens no tempo de hoje. A luz de Deus, da glória do Senhor, que ilumina as trevas do pecado, da mentira e da escuridão da morte, ela brilha ainda hoje. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então a salvação de Deus é como um sol que brilha após uma noite densamente escura. É algo que brilha, que ilumina aquela escuridão que até então não havia outra maneira de se dissipar. Então a graça salvadora de Deus se apresentou para o mundo de profundas trevas. Então a nossa percepção, o nosso conhecimento acerca da realidade, eu não estou conseguindo respirar. Tá certo? Eu estou sozinho aqui, os irmãos estão ali na outra sala. É difícil falar nessa intensidade usando máscara. Então, veja só. A luz de Deus, ela se manifestou de maneira poderosa, e é interessante que nós, hoje, falamos de um mundo que caminha e se desenvolve cada vez mais para o conhecimento científico, e nós, então, entendemos que o conhecimento científico é a luz do mundo, que ele é a resposta, a solução para tudo que acontece nessa vida, e a luz de Deus ainda continua sendo a única resposta para esse mundo que vive em trevas. Então, independente da tecnologia que nós tenhamos, independente do nível de desenvolvimento científico que nós estamos aí, que temos à disposição, independente de doutores, médicos, pesquisadores e cientistas, independente de qualquer tipo de iluminação que nós temos no nosso mundo, Deus ainda é a luz que ilumina esse mundo em trevas. E a igreja, ela não pode substituir, ela não pode trocar essa mensagem salvadora de Cristo para esse mundo escuro por outras palavras, sejam da psicologia, da sociologia, da política ou do que seja. Deus ainda é o Salvador que brilha em meio à luz e à escuridão do pecado. É assim e sempre vai ser assim. Então, Cristo, ele invadiu este mundo de trevas com graça, com amor, com poder, com compaixão, com verdade. Cristo, quando ele nasceu, quando ele veio para a nossa realidade, ele se manifestou como luz. E a luz, ela veio ao mundo, ela brilhou. E as pessoas não amaram a luz porque elas amaram as trevas. E outras coisas continuam dessa maneira. Então, Jesus, ele, quando vem, quando ele nasce, quando ele vive entre nós, ele morre, ele dá a sua vida, ele ressuscita aquilo. Ele era a própria luz de Deus brilhando e salvando os homens dos seus pecados. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14 diz: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Quem fez isso? Foi o grande Deus Salvador Jesus Cristo. Ele efetuou e executou por nós essa grande
tremenda e incrível salvação. Nesse mundo perdido, ele entrou na minha história, ele entrou na sua história, ele continua entrando na história de tantas pessoas que continuam em trevas, em densas trevas, eles continuam passando e vivenciando por uma situação em que acreditam estar livres e libertos porque podem fazer o que quiserem, enquanto, na verdade, caminham em trevas e escravidão. Então, Jesus ele se manifestou dessa maneira. 1 Pedro, capítulo 2, 9 e 10 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Isso é o que Deus fez por nós. Essa é a grande salvação, essa é a mensagem do Evangelho, esse é o centro da mensagem do Evangelho. O Deus que se faz carne, que habita entre nós e derrama a sua vida e dá a sua vida, disponibiliza a sua própria vida, abdica de sua glória, abdica das suas prerrogativas, dos seus próprios interesses, une-se ao interesse do Pai na salvação dos homens. E ele opera definitivamente essa salvação ao entregar e dar a sua vida em remissão e perdão pelos pecados. Esse é o grande motivo de alegria, louvor e adoração. E Paulo, ele usa a grande razão, a grande obra de Deus na cruz, que foi salvar os seres humanos, que foi tirar os seres humanos do pecado, da escravidão, das trevas e das cadeias ao diabo, tirar o próprio homem do signo final, que era a morte. E ele faz isso, então, para explicar como nós devemos viver. Diante de um Deus tão grande e de uma salvação tão tremenda, tão grandiosa, o que nós podemos fazer e como nós devemos viver? É isso que ele fala a partir do versículo 12. Versículo 12 diz: ela nos educa, a graça de Deus nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça de Deus, quando alcança a vida de alguém e retira aquela pessoa da escravidão, das trevas, da morte, do poder do diabo, quando arranca aquela pessoa dessa condição de derrocada a ponto de, no futuro, ou no fim da sua vida, experimentar o derramar da ira de Deus. Quando Deus faz isso, ele faz isso com um propósito. Ele faz isso com um motivo, ele faz isso com uma razão. E a razão, ele está dizendo isso no versículo 12. A graça não só nos salva, como nos ensina. A graça de Deus é um grande pedagogo que nos conduz e nos ensina a fazer alguma coisa. Meu querido, você não foi salvo para ficar trancado dentro de uma igreja evangélica. Você não foi salvo para limitar a sua vida a simplesmente fazer parte de um rol de membresia ou fazer parte de algum tipo de departamento. Existem pessoas carnais que têm talentos muito importantes, muito interessantes. Essas pessoas, às vezes, fazem parte de determinadas atividades da igreja, mesmo não tendo qualificação moral e espiritual para fazer. A salvação graciosa de Deus, ela nos ensina a ter uma vida diferente. Agora, para você experimentar essa vida diferente, o texto diz que primeiro é preciso renegar a impiedade e as paixões mundanas. Isso é um ato deliberado da nossa vontade, é uma decisão do nosso coração, algo a ser feito todo dia, em todo momento. Abnegar-se da impiedade, que é o considerar a vida sem Deus, sem se preocupar com Ele, ou a maneira como Ele entende todas as coisas desse mundo. Quando você começa a enxergar o trabalho, a família, o namoro, as relações sociais, a política e tudo mais, sem levar em consideração o que Deus pensa dessas coisas, você está sendo ímpio. Porque a impiedade é considerar o mundo como um mundo onde Deus não age. E nesse sentido, nós temos muitos cristãos
ímpios. Porque se dizem salvos em Jesus, comprados e remidos pelo sangue de Cristo, mas vivem no mundo como simplesmente se Deus não existisse. É o que nós chamamos de ateu prático. Tem um ateu filosófico, é aquele que elucubra, né? Elucubra sobre as questões relacionadas à existência ou não de Deus, e tem aquele ateu prático, que é aquele que simplesmente vive como se Deus não existisse, ou como se Deus ele estivesse simplesmente atrelado às atividades da igreja, as atividades não da igreja que funciona 24 horas por dia, que são as pessoas, mas da igreja como instituição. Então, se você resume o seu fazer religioso às atividades eclesiásticas, você está sendo uma pessoa ímpia. Por mais que você seja vislumbrado e visto como uma pessoa que na igreja certinho tem um comportamento adequado, se veste da maneira mais adequada possível, mas fora do espaço da igreja, a sua vida é como simplesmente Deus não existisse. Não ora, não lê a Bíblia, não procura ter uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida sincera, não procura aplicar a sua vida aos seus negócios, ao seu comportamento, ao seu trato com esposa, com filhos, tudo. Tudo é feito de uma maneira pensando não em Deus, mas pensando apenas em si mesmo. O que é isso? Impiedade. E para que Deus ele faça alguma obra na sua vida, como ele está dizendo aqui, para que você viva da maneira como ele quer que você viva nesse mundo, você primeiro precisa renunciar à sua visão de que Deus não manda na sua vida, ou de que ele só tem palpite bom para dar. Você tem que abnegar, tem que abrir mão disso. E outra coisa, as paixões, aquelas coisas que tiram o nosso controle, que tiram a nossa capacidade de pensar, que nos dominam, que nos escravizam. Os nossos pecados, as nossas compulsões, tudo aquilo que nos leva a falar mal de alguém, a tratar uma pessoa de maneira errada, a não ter uma vida no trabalho adequada, a não ser um excelente estudante, a não ser um bom pai, a não ser um bom esposo, uma boa esposa, uma boa mãe. Tudo isso que é paixão. São coisas que dominam o nosso coração e impedem o reinado de Deus na nossa vida. Impiedade. Você precisa renunciar, abrir mão de tudo na sua vida que desagrada a Deus. Para que então você aceite o desafio que é feito nesse versículo 2. Para ter uma vida sensata, justa e piedosa. Sensata. Essa expressão significa domínio próprio. É você com você mesmo. É você com o teu próprio coração. É você no controle das tuas emoções. É você no controle do teu próprio comportamento. Isso é ter uma vida sensata. É saber até quando vai, até quando pode, é saber como agir, é saber como tratar o próximo, é saber como lidar com as questões que dizem respeito ao seu próprio interior. Por que você fica com raiva? Por que você fica chateado, irado? Por que você fica amargurado? Por que você faz questão de tratar os outros mal, com desdém? Por que você é orgulhoso? Por que você é soberbo, prepotente, maledicente? Isso não é sensatez. Por que você não é sensato? Porque você não abdicou das suas paixões. Tem que abrir mão delas, para que a sua vida seja, primeiro, sensata. Segundo, justa. Justa, que é uma palavra que significa integridade. Diz respeito ao tratamento com o próximo. Você precisa saber lidar com os outros. Mesmo aqueles que são perseguidores, como Jesus diz no Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5 a 7, se alguém te perseguir, o que você vai fazer? Você vai orar para aquela pessoa. Então, uma vida sensata, uma vida justa e uma vida piedosa. A palavra piedosa ela pode ser traduzida também como reverência. Uma nossa vida nesse mundo, e esse mundo onde nós vivemos deve ser feito como um templo para Deus. Deus ele precisa ser adorado através da nossa vida e tudo que nós temos nesse mundo deve ser usado para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. Se tem algo na sua vida que não objetiva, que não tem como propósito,
que não tem como alvo a glorificação de Deus, que não pode ser usado de alguma maneira para isso, isso não deveria ter espaço na sua vida. Isso não deveria encontrar espaço no seu coração. Encontra espaço porque nós somos dominados pelas nossas paixões. Porque nós somos dominados pela nossa insensatez. Porque nós não temos domínio próprio. Porque nós somos conduzidos pela impiedade que nos força a viver num mundo cuja compreensão é um mundo onde Deus simplesmente não age. E o que Paulo está dizendo para Tito, olha, Tito, isso é um negócio que você tem que ensinar para os irmãos da igreja. Eles foram salvos para essa grande salvação. E isso precisa transformar a vida deles. Mas para transformar, precisa dedicar, abrir mão da impiedade das paixões. Para que eles tenham uma vida sensata, justa e piedosa. No versículo 13, ele diz que Deus ele também tem poder, não só para nos santificar, como diz o versículo 12, mas também, versículo 13, poder de Deus para nos fazer esperar. Diz assim a palavra de Deus: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo para Tito. Devemos viver neste mundo. Esse microfone está ruim. Devemos viver neste mundo com esperança. Não uma esperança no mundo ideal ou mundo perfeito. O mundo onde não existe problema, o mundo onde não existe erro nem pecado. Nossa expectativa não é criar um mundo ideal. Claro que nós, como crentes, temos o compromisso de tornar o mundo em que vivemos um mundo melhor. Mas nós somos a minoria nesse mundo. Então, a transformação que há de acontecer nesse mundo não é uma transformação total pela nossa ação e nem uma ação eterna, ela vai passar. A gente tem vários exemplos na história de grandes avivamentos que produziram transformações sociais. Mas a nossa expectativa, a nossa esperança não está na construção de um mundo ideal. A nossa expectativa está no retorno do Senhor Jesus. No retorno de Cristo, na volta dele. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11 diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso objetivo, o nosso propósito como igreja, não é transformar o mundo caído em um mundo perfeito, porque isso é impossível, sem uma ação direta e imediata do próprio Senhor, que há de fazê-lo, transformando esse mundo em algo completamente novo, porque do céu descerá Jerusalém celestial. O nosso propósito e o nosso objetivo não é trabalhar na expectativa de que esse mundo seja um paraíso, feito segundo o esforço, segundo o empenho da igreja. Isso jamais vai acontecer. As guerras vão continuar acontecendo, vai sempre ter injustiça, vai ter sempre doença, vai ter sempre enfermidade, pobreza. Isso sempre vai existir. Agora, a nossa expectativa é na manifestação do Senhor, é no retorno dele, é no aparecimento glorioso do nosso Senhor. Essa é a nossa expectativa. Nós trabalhamos para um mundo melhor, nós trabalhamos para fazer as coisas melhores, por dar uma qualidade de vida melhor para quem sofre, por justiça social e tudo mais. Mas nem ainda fazendo tudo isso e sendo bem-sucedido naquilo que nós fazemos, a nossa expectativa e a nossa espera não estão relacionadas a esse mundo. A nossa expectativa e a nossa espera está na manifestação gloriosa do Senhor exaltado. É isso que impacta o nosso coração, é isso que deve nos chamar a atenção, é isso que nos faz perseverar, caminhar, nos santificar. Romanos capítulo 8, versículo 18, porque para mim tem por certo que
que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Então, tudo que nós vivenciamos aqui, as nossas dores, coronavírus, enfermidades, pobrezas e dificuldades, tudo isso, todos os sofrimentos que nós vivenciamos, se for levado em comparação com aquilo que Deus reservou para nós na eternidade, não podem ser sequer comparados. Então, a nossa expectativa, a nossa esperança, mediante a manifestação grandiosa desse Deus Salvador, é simplesmente esperar que Ele volte. E para algumas pessoas a vida anda tão bem, tão legal, tão dentro dos conformes, que talvez a pessoa diga assim, olha, na verdade eu espero que Ele não volte para que eu possa vivenciar, experimentar e usufruir daquilo que eu tenho construído. Nós vivemos, queridos, de maneira santa nesse mundo, justamente porque nós esperamos a volta de Jesus. Se nós perdemos essa expectativa, se ela não fizer parte do nosso coração de que o Senhor ele pode voltar a qualquer momento, se nós não estivermos nos convencendo diariamente disso, sabe o que vai acontecer? A nossa vida ela se consumirá no pecado. 1 João capítulo 3, versículo 3. E todo que tem esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Esperança, ela santifica a nossa vida. Esperança santifica o nosso coração. Esperança da manifestação gloriosa e final do nosso Senhor Jesus. Nos traz uma perspectiva e uma visão de que nós nos encontraremos com Ele e nós queremos fazer isso e estar da melhor maneira possível. Se nós não temos esperança desse encontro, nós somos de todos os homens os mais miseráveis, os mais iludidos, os mais enganados, os mais desgraçados, porque a nossa vida perdeu sentido, porque nós manifestamos uma fé em algo que jamais se concretizará. Mas aqueles que mantêm firme a sua confissão de esperança da manifestação do nosso Senhor ressurreto, glorioso no final dos tempos, essas pessoas lutam pela sua santificação pessoal e se comprometem com Ele a ter uma vida íntegra enquanto Ele não se manifesta. Quanto mais nos adequamos a esse mundo, quanto mais nos deslumbramos com as coisas belas e maravilhosas desse mundo, mais a nossa vida se compromete com o pecado. Santificação, ela vem para aqueles que esperam no Senhor. Para aqueles que, de fato, aguardam e manifestam o desejo de que Ele se apresente. E versículo 14. Perceba como esse grande Deus Salvador, Ele nos aproxima. Versículo 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Então perceba, meu irmão, que em Cristo todas as nossas iniquidades, nossos pecados, as nossas dívidas, aquilo que fizemos com Deus que o ofendeu, porque, como eu falei aqui, o nosso problema não é só com drogas. Claro, drogas é um problema. Não é só com a fornicação, com a promiscuidade, isso também é pecado e é problema. Mas o nosso grande problema é que Deus está virado conosco. Ele estava insatisfeito com o nosso comportamento. Estava completamente disposto a nos condenar eternamente ao fogo do inferno. E Cristo, então, se manifesta de maneira gloriosa, morrendo, como diz o versículo 14, deu a si mesmo por nós. Então nós fomos completamente remidos, lavados e perdoados por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E o que esses pecados faziam? Nos separavam de Deus. Antes de nos separar de uma vida ética,
de uma vida mentalmente sadia, ou então de uma autoestima muito positiva. Antes de qualquer coisa, os nossos pecados nos afastavam de Deus. Eles causavam uma separação entre nós e Deus, mas por Jesus nós fomos reaproximados ao Pai. Efésios capítulo 2, versículos 11 a 14. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feito na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Jesus. Porque Ele é a nossa paz. De todos os povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Isso foi obra do Senhor. A salvação inclui primeiro uma reaproximação com Deus. A inimizade, a insatisfação de Deus contra nós em Cristo, ela simplesmente acabou. A ira de Deus foi aplacada quando sobre Cristo Ele lançou as consequências e penalidades das nossas culpas. Quando Cristo Ele carregou aquela cruz sobre o Calvário, e Ele foi pregado, crucificado, naquele instrumento de tortura e de morte, quando aquilo se concretizou, sobre Ele pesavam as consequências da nossa culpa e as causas de todas as nossas iniquidades. A Bíblia diz em Isaías 53, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Fez isso com Jesus para que nós pudéssemos ser resgatados de uma vida entregue a um procedimento fútil, uma vida inútil diante de Deus e do poder do próprio diabo. Foi uma obra desse grande Salvador. Não foi por mérito meu, por escolha minha, por algo que eu tenha feito, não foi por uma bondade, não foi por uma decisão, foi Ele que fez por mim. Foi uma obra cuja iniciativa foi do próprio Deus e a concretização foi do próprio Deus. A maneira como aconteceu, os eventos que se seguiram anteriormente, no momento e posteriormente, não foi uma sucessão de fatos, de causas aleatórias que geraram aquilo, mas aconteceu da maneira como tinha sido planejado eternamente pelo Pai. E Ele fez isso para encerrar esse tempo de inimizade entre nós e Deus. Ele fez isso. É um Deus grande, Salvador, impressionante. O propósito desse resgate é que fôssemos feito povo de Deus, para que agora propuséssemos uma nova realidade, não mais uma nação de Israel, é o que o texto de Efésios 2, 11 a 14 está falando, sobre aqueles que eram da circuncisão e os que eram da incircuncisão, porque em Cristo não há dois povos, em Cristo há apenas um povo. Hoje nós vemos aí a briga, né, a discórdia, a dissensão por questões raciais. Porque branco não gosta de negro e negro não gosta de branco. Há um grande celeuma em relação à cor da pele das pessoas. Mas diante de Cristo não existe cor, não existe raça, não existe etnia. Em Cristo há um povo apenas. E a mensagem de Cristo, ela deve ser repetida à exaustão para que as pessoas entendam que diante de Cristo você não vale pela cor da sua pele, você não vale pelo grau de instrução que você tem, pelo seu poder econômico, porque em Cristo só existe um povo. E Ele morreu para que houvesse um povo, para que todos fossem conduzidos a uma vida não mais confiando na própria carne, que é a circuncisão, ou nas obras da lei, mas confiassem única e exclusivamente na graça poderosa de um Deus que é um grande Salvador. Ele fez isso. Não fui eu, não foi você,
não foi santo, não foi Maria, não foi João, foi Deus, Jesus que fez. Como povo de Deus, nós temos uma grande missão, como diz o versículo 14. Nos dedicar às boas obras. A nossa vida ela é mudada no trato com o nosso próprio interior, com a nossa própria vida, com o próximo e com Deus. E o grande objetivo de fazermos parte de apenas um povo, não 2 povos, mas apenas um povo, é para que nós nos dediquemos àquilo que é bom. Efésios capítulo 2, 10 a 16 diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha a situação que nós estávamos experimentando. Não fazíamos parte daquele povo judeu, éramos alheios, estranhos à promessa, estávamos sem Cristo e sem esperança e sem Deus. Imagina que situação difícil. Era como nós estávamos. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele, a nossa paz, de 2 povos ele fez um, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2 criasse em si uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos os povos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Nós fomos então criados e formados por Deus como um só povo, um corpo apenas. E quando eu digo um corpo, eu não me refiro ao corpo da Igreja Batista do Natal, eu estou me referindo à igreja que permeia todo esse planeta, de todas as eras. Nós somos um em Cristo. E nós somos estabelecidos, como diz o versículo 14, para nos dedicar à prática daquilo que é bom, das boas obras. Efésios capítulo 2 diz que essas obras elas foram preparadas de antemão para que andássemos nelas. A igreja ela deve ser marcada por boa obra, por tudo que é bom, por tudo que é produtivo, por tudo que é justo, por tudo que é honesto, por tudo que manifesta a glória e a presença do Senhor. Isso é o objetivo do grande Salvador, em nos criar como um só povo, acabando com todo tipo de separação, com todo tipo de segregação. Numa igreja em que você considera aquelas pessoas que têm um grau de instrução maior como mais importante, ou você desconsidera aquela pessoa que não tem estudo formal como uma pessoa menos importante. A igreja não é esse tipo de ambiente. É um ambiente onde as pessoas vivem como um só povo. Concluindo, querido, veja como grande é o nosso Salvador. Como Deus é um grande Salvador. A sua obra não se resumiu a apagar e purificar pecados. Nós somos constituídos como seu povo. Nós somos adotados como seus filhos. Nós faremos parte do seu reinado eterno. Então, isso é uma obra tão grande, tão incrível, tão imensa. Então, meu querido irmão, você que está aqui nos assistindo, como diz o nosso querido apóstolo Paulo ao pastor Tito, fez tudo isso para nos ensinar a viver no mundo de maneira sensata, justa e piedosa, aguardando a manifestação final de Jesus. Esse é o grande propósito, o grande objetivo. Por isso ele tirou você da escravidão. Para que através daquilo que você vive hoje, através da sua vida, do seu comportamento, você glorificasse o Senhor. Se tem algo na sua vida, algo que você faz, que hoje não manifesta a glória e a exaltação do Senhor, isso não tem espaço na sua vida.
porque você foi separado para ver de maneira santa nesse mundo. Então, meu querido, faça jus à obra que Cristo fez por você. Faça jus a esse Deus grande e Salvador que derramou por nós a sua vida. Na cruz do Calvário, deu a si mesmo para a remissão e o perdão dos nossos pecados.